Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de robótica. Então comigo, professora Dagmar, nós vamos continuar a nossa aventura no parque de diversões. Vocês lembram que na aula passada contei para vocês a história do menino de pijama que sonhou que estava num parque de diversões? Que ele fez muitas aventuras e muitos brinquedos? Hoje eu vou relembrar para vocês um dos brinquedos que ele foi. Um dos brinquedos que o nosso menino de pijama foi no labirinto de espelhos. Lembra? Ele falava à direita, à esquerda, por aqui, por lá, e ele não estava achando a saída. Não só ele, com certeza muitas pessoas, né, naquele labirinto de espelhos, saindo para lá e para cá. Então, nessa atividade agora aqui do labirinto, nós vamos fazer a nossa primeira atividade de hoje, que é nós sairmos do labirinto de espelhos. Então, eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno ou a folha de registro e vamos fazer o cabeçalho de hoje. Por enquanto, no nosso primeiro cabeçalho, vocês vão deixar em branco a nossa aula, que daqui a pouco eu vou dizer que aula nós vamos fazer hoje de robótica. Então, coloquem a data, a aula, surpresa, que vem depois, e a nossa aula de robótica. Então, a nossa primeira atividade de hoje é a nossa atividade de pensamento computacional. Vocês não vão precisar escrever o enunciado da nossa atividade, e sim que eu gostaria que vocês desenhassem no caderno de vocês, representassem a malha. O que vocês vão fazer na malha? Vocês vão registrar os comandos necessários para que o nosso menino do sonho lá de pijama, consiga sair do labirinto. Então, o nosso labirinto vai ser 16 casas, que são 4 casas na horizontal e 4 casas na vertical. Então, nós teremos aqui uma malha com 16 casas. Então, vou dar um tempo para vocês agora. E outra coisa importante, pessoal, eu queria que vocês prestassem bem atenção como estão pintadas as casas, porque a nossa atividade de hoje vai ser essa. Esse é o caminho do labirinto que o nosso menino de pijama vai ter que sair. E vocês também estão vendo que ao lado do labirinto nós temos quais são os comandos que vocês vão ter que usar. Então, tem comandos que vão ser repetidos. Então, a nossa primeira atividade vai ser essa: desenhar a malha, marcar o caminho, inclusive tem uma cor aqui diferente, que é um buraco, e os comandos que vocês vão utilizar para o menino de pijama sair do labirinto. Então, vou dar o tempo para vocês fazerem essa atividade. É a primeira vez que vocês vão fazer sozinhos, mas depois a gente volta para ver o resultado, ok?
Agora que você já fez no seu caderno, vamos fazer juntos. Então vamos fazer com que o nosso menino de pijama passe pelo labirinto de espelhos. Lembre-se, sempre é o menino que vai ditar a posição. É por ele que nós vamos andar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, se vocês lembraram de ver lá na nossa tela, no lado direito nós temos os comandos que vocês vão utilizar, né, que é a bandeirinha para frente, para a direita, para a esquerda, a mola. E os comandos que eu vou mostrar para vocês, que é o resultado, né, que nós vamos fazer, eu vou colocar em cima da nossa malha. Combinado? Então é ali que vocês vão conferir com os comandos de vocês. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é dar o start. Começar com a bandeirinha. Então olha só lá na nossa tela, lá em cima no começo, a bandeirinha verde. Agora o nosso menino vai entrar no labirinto. Então ele vai dar o primeiro passo para frente. Então é a seta para frente. Marcaram? Estão conferindo? Agora ele precisa dar mais um passo. Então, mais um passo para frente. E agora, o nosso menino, ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda? Né? Ele precisa virar para a esquerda. Então, ele vira. E esse é o nosso símbolo para a esquerda. E ele precisa agora andar, né? Mais 2 casas. Então, uma casa para frente. Como a minha linha terminou, eu vou fazer agora o meu comando aqui embaixo. Então, ele continua. E mais uma vez para frente. Agora, nós precisamos fazer com que o nosso menino, né, vire. Ele vai virar para a direita ou para a esquerda? Então, ele agora vai virar para a direita. Estão conferindo também? Então, agora esse é nosso próximo comando, né? Virar para a direita. Agora, na nossa sala de espelhos, tem um buraco. Tem que tomar cuidado para que o nosso menino de pijama não caia nesse buraco. Então, ele vai precisar agora pular. Já que ele vai pular, nós temos o símbolo da mola. Então, ele pulou. Vocês também fizeram o símbolo da mola? Agora que ele pulou, ele precisa girar. Ele vai para a direita ou vai para a esquerda? Ele vai para a direita. Então, nós temos aqui o símbolo da direita. E agora ele está na reta final. Então, ele precisa andar mais 3 casas. Então, nós temos aqui as nossas 3 flechas que vão para frente. Então, vou deixar um pouquinho mais aqui embaixo. As 3 flechas que vão mostrar ele para frente. Ok? E vamos agora pular. 1, 2, 3. Conferiram, então, agora a trilha de códigos que o nosso menino de pijama utilizou para sair do nosso labirinto de espelhos? Espero que você também tenha saído desse labirinto. Bacana, não é? Lembre-se que essa é uma atividade que você sempre pode fazer em casa, né? Com seus pais, com seus amigos. E é uma atividade de programação. Uma programação sem computador. Vocês lembram também que na aula passada vocês decifraram um código secreto que dava acesso ao nosso ingresso? Com certeza você guardou o nosso ingresso, né? Então aqui está novamente o ingresso e com ele hoje nós vamos entrar novamente no parque de diversões e começar a brincar nos brinquedos que nós vamos apresentar hoje. Venha comigo! Então, o nosso primeiro brinquedo de hoje é o kamikaze. Você já conhece o kamikaze? Você já foi? Eu nunca fui ainda. Vamos ver, né? Se eu tenho coragem de ir num brinquedo radical como esse. Mas kamikaze, que brinquedo é esse? Que palavra é essa, kamikaze? Eu vou voltar com vocês para um pouquinho da história aqui do nosso mundo, que há um tempo atrás nós tivemos uma grande guerra, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial. E que tem a ver com 2 países, né? O Japão e os Estados Unidos.
Nós estamos aqui no Brasil, né, em verde, então é aqui que nós moramos, e nós tivemos aqui essa história em relação ao Japão e os Estados Unidos. Então, o Japão são 2 ilhas, né, e os Estados Unidos não muito longe aqui do Brasil. Então, o kamikaze, ele é uma palavra japonesa. Então, os kamikazes, eles eram pilotos, né, pilotos de avião, em que eles, na verdade, a palavra kamikaze significa vento divino. Por que vento? Porque esses pilotos, eles faziam manobras radicais com esses aviões ali que vocês estão vendo, sobrevoando os navios dos Estados Unidos. Então, durante a guerra, os japoneses, os kamikazes, né, os ventos divinos, faziam essas manobras radicais, esses voos rasantes, eles davam esses mergulhos com o avião em cima dos navios dos Estados Unidos, né? Bem radical mesmo. E o nosso brinquedo kamikaze, ele vai simular esse voo rasante, essas manobras radicais que os kamikazes, né, que são os nossos pilotos japoneses, faziam em cima dos navios dos Estados Unidos. Então, nós vamos mostrar agora para vocês, né, como que nós construímos um kamikaze com o nosso kit de robótica do Ludeboot. Vamos ver os detalhes dele? Então, nós estamos aqui, fizemos as 2 torres, né? Nós temos aqui as cabines do nosso brinquedo. Essas cabines, elas estão simulando os aviões kamikazes, né? Que iam fazer os voos rasantes. Vamos brincar juntos? Vocês têm coragem de vir comigo aqui nesse kamikaze? Então, vamos ver como esse brinquedo agora vai funcionar. Então ele balança e chega uma hora que ele dá, né, um giro de 360 graus, balançando. Você teria coragem de estar nesse brinquedo comigo? Não sei, eu vou pensar umas 10 vezes antes de entrar. Mas aqui então nós construímos, né, o kamikaze, né, com os nossos aviões acoplados, fazendo as nossas manobras radicais. Bacana, não é? Vamos analisar os conceitos tecnológicos que temos aqui no kamikaze? Então eu vou tirar as 2 torres, né, só para a gente poder ver melhor, com mais detalhes. Então aqui na nossa torre nós temos, lógico, a estrutura, né, então tivemos que fazer uma estrutura para que o motor do Ludo pudesse ficar aqui em cima. Só que essa estrutura nós utilizamos com um outro tipo, né, de kit de blocos de montar. Mas vocês também podem utilizar materiais recicláveis, por exemplo, uma caixinha de leite. O que nós precisamos é para que o motor fique mais para cima, para que ele tenha espaço para fazer o giro. Então, lógico, lembre-se que toda montagem tem que ter uma estrutura. E além da estrutura, vocês conseguem identificar um outro conceito tecnológico que tem a ver com esse movimento aqui das cabines, né, do kamikaze? Se você descobriu, né, que é a alavanca, você acertou. Então, nós temos aqui o nosso ponto de apoio, né, junto com o motor. Nós temos a barra, né, da nossa alavanca. E aqui a cabine do nosso brinquedo, ele está representando uma hora a força potente e a outra hora a força resistente. E uma coisa interessante que vocês viram, que nós temos, né, o nosso kamikaze repetido 2 vezes. Por que a gente não colocou no mesmo motor? Para que a gente pudesse fazer com que cada cabine pudesse girar de uma maneira, né, diferente, né? Não as 2 ao mesmo tempo. Isso a gente vai conseguir ver agora na programação do nosso kamikaze. Então, como que foi programado, né, para que ele pudesse agora girar? Então, lógico, sempre tem a nossa bandeirinha que começa, né? Sempre tem lá o sempre. E a gente pediu para repetir uma vez ali o carrinho, né? Vai para frente ou para trás. E a gente escolheu justamente esse comando porque ele tem ali uma informação muito importante para nós na programação. É a duração que esse movimento vai fazer.
A gente poderia pedir para que o motor A girasse, o motor B girasse, mas não teria o tempo. Então, o primeiro comando vermelho que nós temos é o comando que faz com que o nosso kamikaze dê um giro de 360 graus. E depois ali embaixo ele vai repetir 3 vezes aquele movimento da balança, que ele vai para frente, para frente, como se ele fosse pegar o embalo para dar um giro de 360 graus. Então vocês viram que para fazer a programação do kamikaze é tranquilo, não tem segredo nenhum. E deu para representar muito bem, né, pessoal? Vocês viram ele pegando o embalo e dá o giro de 360 graus. Agora se preparem que nós vamos agora para o nosso próximo brinquedo. O nosso próximo brinquedo é o carrinho bate-bate. Quem é que nunca teve vontade, né, de dirigir um carro? Vocês que ainda são crianças ainda não podem dirigir, mas vocês podem ter a experiência de dirigir um carro lá no parque de diversões, né, aqui no carrinho bate-bate. O carrinho bate-bate, o que nós vamos ver hoje, é um pouquinho diferente do que a programação que a gente fez no kamikaze. Eu mostrei para vocês que a gente pega o nosso software, a gente arrasta, né, os blocos lá de programação para fazer essa programação. E para a gente brincar com o carrinho bate-bate vai ser um pouquinho diferente. O nosso kit do Ludobot, ele também tem um aplicativo no celular. E a gente vai brincar com ele como se fosse um controle remoto. Então o aplicativo ele tem esses controles que vai para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E pelo celular a gente vai brincar. E eu convidei a minha amiga Nelise, né, que está um pouco mais distante, né, de mim, e para a gente fazer essa brincadeira. O celular ele vai se comunicar com aqui o Ludobot via Bluetooth, né? É um outro tipo de sistema de comunicação. Então nós vamos agora, eu tenho um celular que vai comandar um carrinho e a minha amiga Nelise, a professora Nelise, tem um outro celular que vai comandar o outro carrinho. Vamos ver se nós duas somos boas e carrinho bate-bate? Vamos ver como que vai ser essa brincadeira? Para a nossa brincadeira aqui do carrinho bate-bate, nós também temos que ter uma arena. No parque de diversões é a mesma coisa, então ele tem um lugar específico aonde ele vai andar. Então é um lugar com segurança, onde nós temos, né, uma grade, né, de verdade, para que os carrinhos não saiam, ou então para que as pessoas de fora também não se machuquem, não queiram entrar. Então nós temos sempre uma arena, né, aonde os nossos carrinhos vão agora brincar. Então nós temos ela aqui, que depois mais tarde nós vamos voltar para fazer uma atividade com ela. Então vamos ver os nossos carrinhos bate-bate aqui na nossa arena? Annelise, você está pronta? Vamos começar? Sim. Então vamos lá. Ah, eu não sou muito boa não, vamos lá. Vamos lá, Annelise, você não vem me bater? Pare de rodar, Anne, vamos! Então vocês viram que aqui nós temos o nosso carrinho programado de uma maneira diferente. Nós utilizamos o comando do celular para que a gente possa interagir com os carrinhos. E dessa maneira, 2, 3, mais pessoas podem brincar aqui com o Ludo. Então, cada pessoa tem um carrinho e um controle na sua mão. Vamos agora analisar os conceitos tecnológicos que o carrinho bate-bate tem? Bom, o primeiro conceito tecnológico que a gente sempre estuda é o quê? A estrutura. No nosso caso aqui, não sei se vocês perceberam que os nossos carrinhos possuem uma fantasia. Então, se eu tirar a fantasia, nós podemos ver aqui por baixo a estrutura do nosso carrinho, né? A nossa estrutura simples, né? É a montagem mais simples que a gente pode ter aqui do Ludo. Então, temos a estrutura e uma dica que eu dou para vocês com o Ludo é que ele permite você colocar várias fantasias. Aquela também tem uma outra fantasia. E outro, né, conceito tecnológico que nós temos aqui são o quê? Os eixos e rodas, né? Nós temos o eixo com as nossas rodas. Né? Cada carrinho, então, possui as rodas, assim como vocês podem ver aqui, né, na nossa imagem na tela, onde está o eixo e a roda.
Outro conceito tecnológico que a gente vai agora observar, lógico, não é uma montagem robótica, mas ela tem a ver com a nossa arena, né? Então ela teve que ter uma estrutura aqui em volta para que a gente pudesse brincar com o nosso carrinho e o nosso carrinho não saísse, né, da mesa, né? Então nós temos aqui, né, na nossa arena a estrutura. Aqui na nossa imagem vocês podem ver que a estrutura ela tem forma de grade, né? Uma grade que protege a arena e também os carrinhos que estão lá dentro. Agora vamos para a nossa atividade. Lembro que no começo da aula vocês já começaram o cabeçalho e eu pedi para que vocês ainda deixassem, né, a aula em branco para que a gente pudesse preencher depois. Então chegou a nossa hora agora. Então vocês vão voltar lá no cabeçalho e vão complementar qual vai ser a aula de hoje de robótica, que é a aula de matemática. Um tempinho bem rápido para vocês completarem. Observem agora a arena bate-bate lá dos nossos carrinhos. Então a arena é uma construção, né, uma estrutura feita aonde os carrinhos podem andar com segurança. As arenas, elas possuem, né, uma proteção, esse contorno, que normalmente é uma grade bem firme. Então a nossa atividade vai ser em relação a esse contorno. Na verdade, o contorno, né, algo que está protegendo a nossa arena, também é chamada de perímetro. Então, a atividade que nós vamos fazer agora, que é a atividade número 2, então vocês podem colocar aí número 2, mas vocês não precisam copiar o enunciado da atividade. Eu vou explicar e vocês vão realizar no caderno, combinado? Então, olha só, nós temos a nossa arena e a arena ela é de forma retangular. Então, nós temos duas medidas de comprimento e duas medidas de largura. Então, na parte do comprimento, que é a parte maior da nossa arena, está valendo 6 metros. Então, eu tenho duas vezes, né, a medida de 6 metros. E de largura, ela está valendo 2 metros. Eu tenho, então, outras duas vezes a medida do comprimento, que é os 2 metros. Agora, prestem atenção. Observe as medidas do contorno da arena do carrinho bate-bate. Qual a extensão desse contorno, do perímetro? Isto é, se eu esticar todo esse contorno, quantos metros teriam? Lembre-se, nós temos duas vezes o comprimento, né, de 6 metros e duas vezes a largura de 2 metros. Vamos calcular? Então vou dar o tempo para vocês calcularem, mas eu vou voltar daqui a pouco para a gente conferir a nossa resposta.
conferir a resposta e é interessante que se vocês também fizerem por desenho, não tem problema. Quanto mais diferentes, né, formas vocês usarem para representar, né, a resposta, melhor. Lembrem-se que a nossa arena ela é de forma retangular. O retângulo tem 4 lados, só que os lados não são todos iguais. Então aqui no nosso perímetro nós temos 2 lados que tem 6 metros, né, que é o de comprimento, e outros 2 lados, que é a largura, que tem 2 metros. Então, qual que é uma das possibilidades de resposta? É vocês terem o 6 mais 6. Por que 6 mais 6? Porque eu tenho 2 vezes o lado, né, o comprimento de 6 metros. E mais 2 mais 2, que é os 2 metros da largura, né? Então, também temos 2. Então, fazendo agora o cálculo de 6 mais 6 e 2 mais 2, nós chegamos a 16. Então, o contorno, o perímetro, né, da nossa arena é de 16 metros. Mas a gente pode também representar, né, esse resultado de uma outra maneira. Em vez de fazermos somas de números iguais, nós temos aqui a multiplicação. Eu tenho 2 vezes o 6, lembrem-se, 6 é o comprimento. Então, eu tenho, né, os 2 lados do retângulo de 6 metros. 2 vezes 6, 12. E eu tenho agora 2 vezes o 2. O que seria esse 2 vezes o 2? Nós temos 2 vezes a largura, que é de 2 metros. 2 vezes 2, 4. Pegando agora o resultado de 2 vezes 6, que é 12, e o resultado de 2 vezes 12 é 4, 12 mais 4, 16 metros. Se nós fôssemos agora esticar todo o contorno, né, da arena bate-bate, nós teremos 16 metros. Então, assim que aparece, né, o nosso perímetro, né, que é o contorno da nossa arena bate-bate. Espero que vocês tenham se divertido, né, no dia de hoje e não esqueçam, a nossa aventura no parque de diversões ainda continua, né? Até a próxima aula.